Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos de uma passagem pequena que está lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 66, que muitas vezes passa desapercebido a quantidade de ensinamentos que contém. Então, começa da seguinte forma: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, com Jesus, né? Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Muito bem, então aqui nós vamos abordar o que seriam as palavras de vida eterna, porque são verdadeiras, porque atendem às nossas necessidades, os nossos anseios. Então nós faremos uma análise um pouco mais aprofundada dessa passagem. Nós sabemos que Jesus enfrentou muitos obstáculos, muitas dificuldades, foi criticado, perseguido, traído, mas mesmo assim ele nunca se abatia. Sempre abençoou e perdoou a todos, inclusive na cruz, aqueles que o crucificaram. E naquela época, como ainda hoje, muitos são chamados pelos milagres. Então, naquele momento em que Jesus multiplicava o pão, o peixe, curava os doentes, os enfermos, muitas pessoas o procuravam, a multidão o procurava. Mas quando essas pessoas percebiam as dificuldades, as renúncias que algumas vezes seriam necessárias para seguir Jesus, ou a necessidade da nossa mudança interior, dos nossos comportamentos, as pessoas desistiam. E é aqui que muitos dos seus discípulos, como nos relata João, tornaram para trás e já não andavam com ele. Assim como aquela semente lá na parábola do semeador que cai no espinheiro ou no solo rochoso, superficialmente, que naquele momento não consegue envigar, crescer e produzir frutos, devido aos chamamentos, devido à vida material, devido a outros valores que as pessoas naquele momento priorizavam. E aqui nós entendemos que Jesus nos mostra da necessidade de perseverar, e nem todos estão dispostos. Então aqui ele aborda um pouco a fidelidade com Deus, a fidelidade com as questões espirituais, que também é importante. Nós não podemos duvidar do nosso Pai, de Deus conosco, da fidelidade dele conosco. A dedicação que Deus tem por nós, a misericórdia, o amor, o fato de nos ter criado. E aqui mostra que nem sempre nós somos fiéis também, porque muitas vezes nós procuramos Deus, ou procuramos Jesus, ou buscamos essas questões não materiais ou espirituais, quando estamos passando por apertos, por períodos difíceis, por provações. E aqui Jesus nos chama, nos coloca, nos dá essa opção, se a gente quer continuar caminhando com Ele. E andar com Jesus é uma decisão séria, é uma coisa pessoal, é uma coisa que exige a fidelidade. Mas é claro que Ele está dando o livre-arbítrio ou o poder de escolha aos 12, se gostariam ou não de seguir aquele caminho. E aí Lucas, no capítulo 12, versículos 48, nos lembra que nós que conhecemos, ou que estamos conhecendo, ou tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho, ou seja, que muito nos foi dado, muito será cobrado de nós. Então a responsabilidade dos 12 que já conheciam bastante coisa da mensagem de Jesus, que já tinham
conseguido, né, naqueles momentos de intimidade com o mestre, aprender, a responsabilidade deles também era grande. E eles, então, escolheram em continuar seguindo ao Cristo, embora Judas, né, depois o traiu. Então, e a resposta lá de Pedro foi muito significativa, muito bela. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E aqui nós entramos no ponto principal, né? Porque no nosso dia a dia nós temos palavras ao nosso redor o tempo todo, frases respeitáveis, às vezes uma palavra amiga que nos serve de consolo, algumas opiniões sobre os assuntos que nem sempre nos dizem respeito, sugestões, discursos, algumas vezes vazios, né? E também podem chegar a nós, como estão chegando, né, as palavras de vida eterna que Pedro nos diz. Que palavras são estas? O Evangelho, né, nos traz isso. Essas palavras nascem do amor de Jesus por nós. Muitas vezes nós não percebemos ou nos passam desapercebidas essas palavras, né? Os avisos que contém o Evangelho, as lições, a beleza da mensagem. Então, essas palavras de vida eterna, nós temos que ter o cuidado de não deixá-las passar. Muitas vezes a gente valoriza os discursos vazios ou alguns conhecimentos que não nos permitem aplicá-los e não temos o cuidado ou o zelo por essas palavras de vida eterna que Pedro tão bem soube reconhecer e identificar. Essas palavras nos dizem para considerar a grandeza de Deus e viver, por exemplo, dentro das suas leis, seguindo as suas leis. Né? Essas palavras chamam toda a humanidade que está neste planeta como a nossa família maior. Fala sobre o amor a todos, o amor universal. Indica claramente, por exemplo, no Sermão da Montanha, o roteiro que devemos fazer para sermos felizes, para termos a bem-aventurança, as virtudes que devemos conquistar. Essas palavras que nos ampliam o horizonte, que faz com que não pensemos apenas na nossa vida atual, mas que nos ensina a olhar para mais alto, para mais fundo, né? Que isso aqui é apenas uma passagem, um momento diante da eternidade. Então Pedro se refere aqui àqueles conhecimentos que Jesus tinha, né, já passado para eles, já havia os ensinado, que são as palavras realmente importantes que nós não podemos descuidar ou não prestar atenção, né? Que são essas palavras da verdadeira vida, de como estar bem nessa vida eterna, o que nós devemos fazer para poder conquistar isso. Então, Pedro, nessa resposta, ele foi muito feliz, né? Que ele falava que Jesus tinha as palavras da vida eterna. E Jesus fala isso claramente, né? Que era o caminho da verdade, da vida, o caminho, a verdade e a vida. Em outras passagens, também nos mostrando isso. E esse, como já falamos em outros estudos, foi o maior objetivo de Jesus, trazer para nós essa mensagem, essa palavra e muito mais, o exemplo de como que é possível viver isso em nosso planeta, né? Viver isso na Terra, mesmo com os obstáculos, mesmo com as dificuldades que ele teve e que nós temos numa escala muito menor. Então, essa reflexão desse pequeno diálogo de Jesus, né, e que Pedro responde a sua pergunta, e que Pedro sabiamente nos fala das palavras de vida eterna que Jesus nos traz. Então, que possamos refletir sobre isso e buscar o entendimento, o estudo e, muito mais importante, a prática desses ensinamentos que Jesus nos traz, que serão importantíssimos para que alcancemos, né, essa vida eterna ou a bem-aventurança que ele nos diz. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.